Vamos começar? Legal, bem-vindo, aula 3, a Arca de Noé e eu com isso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela liberdade religiosa que vivemos. Podemos, com tranquilidade, estudar a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos então a honrar este tempo, esta dádiva que nós temos. E acrescenta em nossas vidas, na nossa espiritualidade, um pouco mais ainda esta noite, para que possamos continuar a caminhada como discípulos teus, para a tua glória, para a edificação da igreja que é tua. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, gente, como a gente teve uma pausa, vamos fazer uma breve assim, revisão, bem rápida mesmo, só para aquecer a nossa mente e a gente continuar de onde nós paramos, né? Nós começamos então no início lá falando sobre a genealogia, anterior a Noé, para tentar entender de onde vem esse Noé, qual que é o background dele, e os dois pontos bem relevantes dessa genealogia era a questão de Enoque, né, ter sido aquele que andou com Deus, título esse que depois passa para Noé, que também andou com Deus e também era um homem justo, o primeiro modelo de justo que a gente tem na Bíblia é Noé e não Abraão. É o justo Noé que ganha essa qualidade, ele andava com Deus, ele era justo e depois na Bíblia nós vamos ver o que o justo e como o justo deve viver, mas Noé é o modelo inicial. Aí nós traçamos ali o nosso pequeno gráfico, simplesmente com relação ao filme, mostrando que o Matusalém morreu no ano do dilúvio, segundo os cálculos bíblicos. Aí falamos do Gênesis 6, lembra? Dos filhos dos homens, os filhos de Deus com as filhas dos homens. Nós estudamos o termo, né, Bnei Elohim, do hebraico, a sua relação com a interpretação bíblica dele sido traduzido como anjos lá no livro de Jó. Depois nós vimos os gigantes, os nefilim de Números. Só voltando um pouquinho, falamos também das duas genealogias. Lembra que elas são similares, mas não iguais. Que existe uma similaridade entre o bem e o mal, às vezes eles se parecem muito, são bem parecidos, mas não são iguais. Uma coisa é o bem, outra coisa é o mal, uma coisa é a bondade, outra coisa é o problema. Mas essas genealogias, no início da Bíblia já mostra esse espelho, que até os nomes são parecidos, mas o que eles representavam eram bem diferentes. Depois nós falamos sobre o livro de Enoque, né? 4º século antes de Cristo, fiz a citação da aparição dele no livro do irmão de Jesus, na Epístola de Judas, e que faz uma cotação que menciona um texto do livro de Enoque, não como crítica, mas como menção, que nos mostra que a igreja primitiva usava esse texto. E depois Pedro, falando sobre coisas extremamente espirituais, né? Lá no finalzinho da Bíblia, voltando a pensar na visita de Jesus a espíritos em prisão da época de Noé. Pedro não sossega com o assunto, vem na segunda epístola dele, novamente toca no assunto, que Deus não poupou anjos que pecaram naquela época de Noé, o que é muito relevante, porque Pedro menciona tudo isso fazendo uma relação com o julgamento que Deus fez naquela época, através da água, e com o benefício do batismo. Né, também com a água, muito bonita, a Bíblia terminar dessa forma, juntando o batismo, Noé e deixando claro como Pedro fala, isso a água não é a água que salva, não é a remoção de sujeira do corpo, mas é o compromisso da boa consciência, relacionando isso com Noé, relacionando isso com água, com dilúvio. Aí nós falamos um pouco da família de Noé, falamos dele como justo, né, como tzadik no hebraico, e aí eu trouxe para vocês os textos que a Bíblia por várias vezes vai mencionar lá, né, em Abacuque, primeira vez, depois em Romanos, Gálatas, Hebreus, esse conceito de que o justo, o tzadik, que é o mesmo termo revelado primeiramente na Bíblia para Noé, é o que se torna um modelo para a nossa caminhada cristã. Então, esse, assim, é um dos grandes pontos, acho que um dos grandes benefícios da análise de Noé. É que Noé é o primeiro modelo de homem justo. E esse homem justo, esse primeiro modelo que nós temos, depois é revelado para a gente em Abacuque, depois Paulo fica repetindo isso, que esse justo ele tem uma forma de viver e esse justo vive pela fé ou pela fidelidade que tem. E eu disse para vocês que fidelidade e fé está relacionada, porque quem tem fé tem fidelidade.
ou ele é fiel ao que crê. Certo? Porque senão você é uma crença. Agora, fidelidade ao que crê é fé. Porque você mantém aquilo que você acredita. Aí nós falamos um pouco mais sobre a arca dele, aí eu fiz uma relação aqui sobre a arca lá da Holanda, sobre a arca que foi construída. Depois nós falamos um pouco sobre a aliança. E eu acho que é aqui que nós vamos começar a entrar hoje. Aqui simplesmente reafirmando quantas pessoas entraram na arca, lembra? Os 8. Os animais, falamos sobre eles, né? Que Deus mandou de 2 a 2. Daí eu trouxe algumas provas para vocês arqueológicas. O Irving Finkel, lá do Museu Britânico. Só para dizer que eu estou de olho ainda para saber quando essa pedra vai em exposição para a gente poder lá ver, porque no momento só ele que tem acesso a essa última descoberta, como nós vimos na aula 2, o livro que eu mencionei para vocês. E embaixo aí o formato dos barcos descobertos, feito lá na Babilônia, o que prova que... que esses barcos flutuantes já existiam, que então não é algo, uma carochinha ter um barco que flutua. Aí um pouquinho sobre tempos, sobre datas, algumas ideias sobre isso, porque a Bíblia diz o tempo que eles permaneceram lá, existem cálculos diversos, sobre quanto tempo durou, o período que eles ficaram na arca. Nós temos os 40 dias que a gente sabe, noite do dilúvio, mas depois tem mais dias que ele fica, antes que a arca fosse liberada. E aí nós começamos mais ou menos por aqui, que é os cálculos que nós temos hoje, 360, 370 dias, tem variantes, porque o texto não é 100% claro, você pode chegar a algumas ideias. Mas o que vale a pena só você pensar que é o seguinte, divide para mim 360 ou 370 por 30. Quanto que dá essa conta? Faz 360 para ficar mais fácil aí. Por 30. Vai lá, pega o telefone lá, utilities. Eu sou o pior da terra. O Roy que é bom, Roy, 360 por 30. Tá certo, eu também sou desse. GPS também para ver mapa para quê? Eu sigo. 12. Então, 12, e o que tem a ver 12? Quando a gente pensa em 12, não é para pensar no G12, é para pensar assim em 12 meses. E naquela época a ideia é que os meses tinham 30 dias. Então nós estamos falando de alguma coisa entre 12, 13, 14 meses, existe aí um problema de cálculo, mas assim, esse é mais ou menos o tempo que a gente tem ideia de que ele passou na arca. Mas eu queria só primeiro, para fazer esse link, para a gente dar continuidade, esse último verso. Olha que bonito quando Deus vem com a indicação para ele sair da arca você, sua mulher, seus filhos, os animais, e Noé vai, sai, faz o altar. Olha que maneira poética em azul que termina Deus falando com ele. E é daqui que começa. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Eu acho isso bárbaro. Isso é poesia. Olha os detalhes, porque se eu falo para você assim, enquanto durar a terra, tudo continuará normal. Né? Enquanto durar a terra, tudo vai continuar normal, o mundo segue seu curso. Mas Deus, ele é poeta. Por isso que eu gosto muito daquela música que eu acho que é do Djavan, que diz... acho que quando Deus fez você, ele estava namorando, né? Alguma coisa assim. Aí, pensou em você? Vai, Marcos, você que é carnal e ouve música do mundo, como que é? Tem aquela que ele fala, Deus criou um dinossauro pensando em você. Exatamente. É a mesma, né? E pensou em você, ele estava namorando. Existia um sentimento ali de amor. Primeiro porque ele fez a imagem e semelhança, lembra? Alguém só vai na porta que tem gente chegando ali, que eu acabei de ver um servo correndo. Então, existe nele poesia. Não dá para você olhar para uma flor e eu passo a primavera que nem um doido na rua tocando árvores. Eu toco, eu paro, eu cheiro, eu deslumbro esse negócio. Se falar que Deus não é poético para mim, você vai ter que anular a criação dele. Então é lindo que aqui... Por que eu estou me ensinando isso? Porque nós não estamos no livro poético. Nós não estamos em Salmos, Provérbios, nós estamos em lei, né? Nós estamos em Gênesis. E desde lá, paz e bem-vindo, você vê essa poesia. Acabou de ser destruído, acabou de ser julgamento e vem a voz do Criador. Enquanto durar a
terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. É um Deus dando já indício, uma vez que a gente já confia na revelação progressiva do que Ele é. Porque se você para a sua leitura aí em Gênesis, nesse momento de destruição, você tem uma imagem só de um Deus o quê? Um Deus que pune e que executa juízo. Mas não, a Bíblia ela dá modelos e os modelos vão sendo desenvolvidos e reproduzidos. E eu acho que o modelo da fé de Noé, que começa lá com ele, é um, e aqui, na minha opinião, na narrativa bíblica, nós temos um modelo da futura poesia de Deus. Aguardando isso na mente. E ele fez então o quê nessa promessa? Ele fez uma aliança. A promessa foi a aliança. Para os alunos da escola bíblica, né, Edu? A gente já falou disso aqui, o Edu nos guiou sobre isso, mas já que o assunto é Noé, vale a pena lembrar. O que é uma aliança? O que Deus fez então com eles no final de toda a história? A palavra no hebraico é brit. Brit é a mesma palavra brit, dessa aliança que a gente fala, né? No inglês o uso é o covenant, né? É a mesma palavra que hoje você usaria no hebraico para falar da circuncisão. Circuncisão em português, a gente usa uma palavra, circuncisão. O cara vai ser circuncidado, a circuncisão. No hebraico, nós temos dois termos. É como se falasse o pacto ou a aliança da circuncisão. Então, mesmo você entendendo hebraico, você pode ouvir Brit Milá. Brit Milá é a palavra para circuncisão. Você vê que são duas. Brit é a primeira. É a palavra do acordo, da aliança. Ela aparece aí, né, mais de 200 vezes e ela tem essa ideia, né, de um trato, de um pacto, de um acordo, de uma promessa solene, de uma obrigação. Então, ela é vamos pensar, é um encontro. Um encontro, guarda essa palavra, é uma aliança, é um encontro entre Deus e o homem, através de algo. O encontro de Deus com o homem através de algo. Esse algo pode ser um memorial, um evento, a aliança vai ser, eu vou construir aqui algo e aquilo vai ser a nossa lembrança do nosso encontro. Ou pode ser, voltando para o caso da circuncisão, um evento, uma marca no corpo masculino que vai provocar nele o encontro. Porque quantas vezes o homem vai urinar durante o dia e na sua manipulação na hora da urina ele vai ter de novo um lembrete do seu encontro, da sua aliança, daquilo que ele fez na carne. É impressionante, porque essa aliança feita através da circuncisão com os israelitas é algo íntimo, totalmente na sua intimidade, né? Não é algo, um memorial público. Era Deus trazendo então a aliança que ele tinha feito anteriormente com Noé, que era uma aliança de antidestruição. A aliança com o povo de Israel, com a circuncisão, é uma aliança que traz do aspecto coletivo para o individual. O coletivo masculino sofre, faz, mas é individual. E tem, então, reencontros com o encontro, com o agreement, com o pacto, com a aliança diário. Então, com isso na cabeça, rápida liçãozinha para todo mundo botar a cabeça para funcionar. Liçãozinha para agora, não é de casa não. Leia aí para você, rapidamente, o capítulo 9, verso 1 a 8. 9, 1 a 8. Se quiser fazer em 2, pode fazer, em 3, fica à vontade, mas todo mundo, eu quero ver a sua cabeça funcionando. Defina para mim a aliança que Deus fez com Noé. Eu quero isso. Então você pega o texto bíblico, se você precisar fazer uns highlights aí, mas eu quero que você defina para mim, eu quero que você fale, é isso que aconteceu aqui nesse texto. Pensando nessa aliança. Grife, highlights, faz o que você quiser. Gênesis 9, de 1 a 8. Você vai ter pouco tempo para isso.
Gênesis 9, de 1 a 8, e eu quero que você defina para mim o molde, o modelo dessa aliança, desse pacto. Se quiser conversar, fica à vontade aí, gente. Manda pau. Você que nos assiste, faça o mesmo. Gênesis 9, de 1 a 8. Leia e tente definir o que é que você tem nesse texto. Que aliança você encontra nesse texto. E escreve aí. Pode riscar na Bíblia, talvez fazer uns highlights na sua Bíblia. Essa é Vamos lá. Um voluntário, microfone na mão, me fala dessa aliança. Microfone na mão, vai lá, Guilherme. Vem aqui, pega a câmera rapidamente. Um voluntário, eu quero para mim falar, você leu isso aí, sabe que uma aliança é um acordo, um pacto, um trato, uma promessa solene, definir isso para você. Você leu esse texto, descobriu essa aliança, quais os desdobramentos lógicos que essa aliança traz? Um voluntário, rapidamente, vai lá, levanta a mão, pega o microfone, só para a gente ouvir. Vai lá, sem medo, vai lá. Vai lá, Marcão. Vai lá, passa pra ele. Ótimo, assim que é bom voluntário. Você intima. Eu não entendi muito porque eu não estou enxergando aqui. Complicada a vista, é sério mesmo. Tá. Mas algo ligado com a lei, com uma ordem, de você tem a ordem de fazer algo e daquele algo você é um ser limitado, não pode passar disso. Você tem uma lei. E quais são? Especificamente. E essas aqui que eu não estou conseguindo ler. Alguém está conseguindo ler? Tá, pode ler melhor. Alguns desdobramentos práticos dessa aliança. A questão do comer a carne do animal. Vamos lá. A questão do comer a carne do animal é uma delas. E engraçado que Deus nos deixa uma ideia de que não devemos comer a carne com o sangue. Por quê? Porque será requerido da mão do homem o sangue. E este Que sangue? é o sangue. No caso ali, está falando sobre o sangue do animal primeiro, mas depois o sangue do homem. Se houver um assassinato. Ótimo, é isso que eu queria ouvir. Se houver um assassinato, no caso de um homicídio. Homicídio. Esse é um fato que nós meditamos, porque os muçulmanos, eles não comem uma carne que não tenha sido esgotado primeiro o sangue, por intermédio do processo de deixar o animal de cabeça para baixo, esvaziando todo o sangue da carne do animal, né? Dá-se o nome de halal, né? Sim, Halal. e os judeus o que fazem? Da mesma forma. Como chama-se? Processo? Kosher, kasherut. Kasherut também, é aí que começa. E nós, cristãos, abolimos, temos até um hábito aí de comer uma tal de uma galinha ao molho pardo, né? Sim. Metemos a galinha no próprio sangue dela. Sim. Completamente fora da... Sim. Bem, eu observei essas duas coisas a respeito da carne do animal, do sangue e também do assassinato, tudo envolvendo o sangue, porque isso vai apontar lá na frente o sangue de Cristo. Ok. Né? Primeiro, a remissão dos pecados antes de Jesus Cristo, por intermédio do sangue do animal. Por esta razão, respeitamos o sangue e a vida. É como que dizendo que o sangue contém a vida. Isso é verdade. Uma pessoa que cortou aqui vai morrer porque o sangue vai embora. Sim. E depois, Jesus Cristo que virá lá na frente, justamente com o sangue dele, lavando o cordeiro que tira o pecado do mundo por intermédio do sangue. Né? Legal. Olha todo mundo aqui para mim. Deus abençoou Noé e seus filhos, o texto que você acabou de ler, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então, o primeiro ponto da aliança é multiplicação. Primeiro ponto. O óbvio, qual é? Vai ter que haver um repovoamento da terra. O primeiro passo da aliança é multipliquem-se. Multipliquem-se. Número 2. Segundo ponto, em ordem cronológica, é os animais terão a partir de agora medo. Se a Bíblia está dizendo todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, qual é uma conclusão óbvia? No mínimo reflexiva. Qual? Qual é a conclusão óbvia, então, do passado? Não era assim. Que talvez não fosse assim. Eu sempre uso talvez porque eu não estava lá. Mas, não é? Se eles vão, se a aliança me diz, os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os ameaças selvagens, eles estão entregues em suas mãos. O Adão,
que é inclusive o dicionário ambulante de nome de animal, né, que a gente percebe, tinha domínio. O que nos mostra que talvez ali no Éden existia essa convivência pacífica. Não era predador homem atrás de animal. E a guerra, e acho muito relevante isso, porque se você pensa na época messiânica, qual que é uma das visões da época messiânica? O leão vai pastar junto com o carneiro. Exatamente. Pacificação não só de homem que não faz mais armas para lutar, que inclusive a ONU usa esse texto de Isaías na porta do seu prédio, não farão mais armas, não aprenderão mais a fazer guerras, como os animais estão pacificados. Então, igual o Morro no Rio de Janeiro, estão pacificados, leão com cordeiro, tá tudo bem. Terceiro, tudo que vive, se move, lhes será de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas essas coisas. Então, antes da questão do sangue, o ponto aqui era que existia então um mundo vegetariano. Um mundo vegetariano. Deus já havia dado os vegetais. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou. Provavelmente não comiam carne, né? Provavelmente, eu acredito que não comiam carne. Porque Deus está fazendo um marco aqui. Agora, eu estou liberando também os animais para vocês. São momentos que vão acontecendo. Pois não. No próprio filme, no começo do filme, quando o pai de Noé ainda está vivo, mostra a cena daquele espécie de animal que parece um cachorro correndo e uns homens tentando correr atrás do cachorro para comer. Daí o Noé salva, ele até mata os homens para salvar do cachorro, só que o cachorro acaba morrendo, em vez de comer ele só, queima o animal. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Era, nós não tocamos, porque isso foi dado posteriormente. Quando Deus chega e fala, novo momento. O momento novo está liberado para comer. Então, uma outra conclusão que nós chegamos é que, então, no início o mundo era vegetariano e depois o mundo ficou carnívoro. Mas não comam, aí sim entram carne com sangue, que é vida. Então, o pastor Israel mencionou os muçulmanos, os judeus é o modelo inicial disso, de não comer carne com sangue, da kasherut. Se esgota totalmente a carne, bota ela num sal danado para o sal secá-la também. Carne fica molinha, mas sangue zero, por causa dessa lei. Porque então, imagina que para a mentalidade judaica isso aqui é uma lei, não é uma narrativa somente. Então, eles não comem uma carne mal passada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, essa aliança essa aliança Noé. Quem gosta, é um castigo, né? A todo que derramar sangue, aí sim a questão do homicídio, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Existe aqui quase que um processo judicial. Agora vai ter crime e o crime vai ser julgado. Pergunta para vocês, quem foi o primeiro homicida? O que aconteceu com ele? Depois? Deus colocou uma marca nele Pra? para que ele não fosse morto por ninguém. Então no início Deus fala, ninguém mata ninguém. Ele fez um erro e eu cubro o erro que ele fez. Com a minha punição, com o meu castigo, e no caso dele é viver e não morrer. Então, por que eu estou dando essa base? Porque essa base já é anti-pena de morte. Não vou entrar no assunto ético aqui. Mas a base de Deus é eu não vou fazer isso. Mas depois vem a questão do olho por olho, dente por dente, que é interpretado erroneamente. Aí o dano está feito. Aí o cara vai lá e fala, tá vendo? Tá na Bíblia aqui, porque a gente tem que matar. Não tá, não. A Bíblia está falando sobre compensação. Quem já estudou Pentateuco comigo sabe desse assunto. Tá? Pois não? Mal, pedirei contas. Isso mostra perfeitamente que matar um animal sem razão é crime diante de Deus. Graças a Deus que hoje nós temos aí os ecologistas brigando por isso e mostrando, né? Por que você vai simplesmente matar?
É claro que tem também aí uns exageros também absurdos às vezes, né? Pessoa que chora se pisar numa formiga, né? Peraí, né? Aí... exato. Então, mas acho que é parte da bondade humana de contemplar a natureza, né? De contemplar, eu já falei que eu tenho problemas com a Fox, mas eu nunca vou matá-la, né? Vou estabelecer minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Existe uma continuidade. Esse negócio continua. Agora, já que continua, você tem que também ver o resultado da continuidade. No caso da comida, que o pastor mencionou, a continuidade, nós temos depois vamos pensar assim, uma liminar. Nós temos uma liminar. Qual que é o liminar? A liminar. A liminar é que depois nós temos tanto Jesus falando sobre alimentação, né? Porque se não fosse Jesus falando da alimentação, você estava proibido de comer seu camarão. Não sei se você gosta de camarão. Né? Eu gosto de um camarão, né? Eu como camarão. Mas existe um liminar de Jesus sobre isso. Então existe depois uma continuidade sobre isso. E qual que é então a aliança? Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Em azul, este é o sinal da aliança. Tá vendo a foto aí, Roy? O crédito tá aí. Você viu que eu não roubei, não. Ó. Foto, Sandra Aguirre, 2 arco-íris no mês de maio que apareceram em Londres, os 2 juntos. Este é o sinal da aliança. O sinal que nós sabemos, o arco-íris. Pergunta para você, o que você acha que quer dizer o arco-íris, esse sinal no original? É claro que o óbvio que você vai falar para mim é que o arco-íris no original é o arco-íris, é óbvio. Porque é isso que está traduzido aqui, é isso que nós vemos, é isso que nós sabemos. Você fala de dilúvio, você fala de chuva, você fala de Noé, você fala de arco-íris. Não do índio com um pote de ouro no final dele, você fala da história bíblica. Agora, você tem ideia o que quer dizer também essa mesma palavra no original? No original, essa mesma palavra está relacionada com uma arma de guerra. Essa aqui é a minha dica. Que arma de guerra é essa? Arco. A palavra aqui, literalmente, também é a palavra para arco de guerra. O que é um arco no mundo antigo? O arco no mundo antigo era como hoje, em 2014, você colocar um tanque, uma arma, uma pistola, um fuzil. Na época do passado, das guerras, do tempo das cruzadas, por exemplo, uma espada, uma cruz. Cada época a guerra tem um símbolo. Violência tem um símbolo. Naquela época, guerra, um dos símbolos máximos era o arco. O que Deus põe no céu? Como aliança do que não vai fazer mais? Um arco. Pergunta para você, o que é um arco sozinho? Antes que o nosso amigo Lázaro, caia no pecado e fale que é o berimbau lá da Bahia, porque não deixa de ser, né? É um berimbau gostoso. O que é um arco? Vai lá, Lázaro. Um arco sozinho, sem a flecha. Além do berimbau, o que ele é? Microfone. Não entendi. O que é um arco? O que é um O arco? arco é parte do instrumento, da arma. É uma arma. O que é um arco sozinho? Não é nada. Eu não pus, no máximo é um berimbau. Ah, sim. O que você faz com um arco? Nada. A guerra sem flecha. Só para enfeitar a parede mesmo. Só para enfeitar a parede. Deus colocou a flecha no arco? Não. Interessante, né? Teve um julgamento. Teve um arco, que não era arco, era água. O sinal é o sinal do mundo antigo. Aqui houve morte. Mas agora eu tirei as balas. Agora eu tirei as flechas. E eu coloquei cores nele. Eu coloquei arte nele. Eu coloquei poesia nele. Eu não poderia ter feito um arco preto, já que o símbolo do passado, um arco marrom, um arco da cor que deveria ser os arcos do passado? Não, é um arco com cores. É um arco com cores. Eu acho muito interessante.
Agora a gente entra na nossa última parte, que é final desse momento. Depois dessa, a gente sabe que fica ainda a pergunta, aonde está essa bendita arca? A arca, Deus fez a sua aliança, as pessoas saíram dela, as pessoas seguiram sua vida. Temos o evento ainda do Noé, da sua, talvez, decepção dos filhos dele, lá no capítulo 9. Noé bêbado, Noé que tem a sua nudez vista pelo seu filho Cã. No verso 24 do capítulo 9, quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Deus de Sem, e que seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Esse assunto seria muito longo para a gente falar sobre o que aconteceu e como foi esse repovoamento, mas nós vamos fazer daí um outro momento sobre esse repovoamento, porque eu estou com notícias muito frescas sobre retorno de judeu para Israel. E a última notícia que eu tenho para dar para vocês, agora fresquíssima que eu digo é ontem à noite, que nesse exato momento se encontra um rabino enviado de Israel para o Brasil para trabalhar com os judeus que se dizem judeus e que às vezes não há provas que são judeus no Recife, Fortaleza, Amazonas. Porque na época da Inquisição já temos provas de só em Fortaleza cerca de 10 sinagogas escondidas. Os judeus então falavam com Portugal: nos convertemos, está todo mundo bonitinho, acabou o Deus de Israel, estamos bem com as divindades do catolicismo, e estavam escondidos em 10 sinagogas espalhadas pela cidade. E nós temos agora, nesse momento, um rabino que acabou de ser enviado para tentar restaurar a identidade desses judeus brasileiros, para enviá-los de volta para Israel. Qual que é a relevância desse assunto? Número 1, que isso atesta o espalhar das tribos pelo mundo. Número 2, que o concerto de Deus com Israel é com todas as tribos. E tudo isso são desdobramentos de Sem, Cã e Jafé. Então esse vai ficar para uma outra aula. Mas só para te chamar mais a sua atenção, o Sem aqui, o que o texto fala dele? Que Noé abençoa a tenda dele. Amplie ele, habite ele nas tendas de Sem. Ele não fala isso, habite ele nas tendas de Jafé. Muito menos Cã, porque Cã aqui recebe a bomba. Quais são uma das conclusões que se tem? De Sem, de Shem, vêm os semitas. E nas tendas de Sem, já que tem Deus habitando nas tendas de Sem, tem em Sem, em Shem, isso é tão lindo, no filho de Noé, o primeiro modelo de um Deus que vai habitar depois nas tendas. Num Deus que vai habitar primeiro na tenda do encontro com Moisés, num Deus que vai habitar na tenda do tabernáculo, num Deus que vai habitar na tenda depois construída com pedra no templo, num Deus que vai habitar depois aonde o agrupamento coletivo habita, e num Deus depois que vai deixar claro na linguagem neotestamentária que quer fazer da sua tenda a minha vida, e eu me torno a tenda de Deus. Negócio lindo. Mas começa com essa bençãozinha aqui, que ele habite na sua tenda, Shem, que ele habite aí. Depois de tudo isso, de todos esses dramas, e se você tem mais uma questão que ainda fica para responder, que eu acho que vale a pena, o Marcos até brincou com isso na última aula, sobre o Noé, que vivendo o que ele viveu, tinha que encher a cara mesmo para depois, depois de tudo que ele passou, na sua brincadeira, no seu comentário. Mas nós temos aqui um ponto também, acho que muito legal para a gente pensar. Primeiro, vinho em termos bíblicos embebeda alguém. E tem muita gente do ramo pentecostal que gosta de dizer que vinho na Bíblia não embebedava. Pelo amor do Pai, arrume outra desculpa. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva. Vinho
É vinho. Não tem essa tentativa, não. Segundo, falei para vocês que Noé é o nosso primeiro modelo de homem justo. Homem justo que creu e foi fiel ao que creu. Qual foi a fidelidade no que ele creu? Ficou construindo uma coisa contra todos os fatos. Ele é o modelo do justo que viverá pela fé. Mas ele é modelo também que o justo que viverá pela fé também erra. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque senão a gente fala, olha, o primeiro modelo da Bíblia é um cara que acredita, é um cara que está toda a sociedade falando, é louco. É louco. Mas ele está lá, fiel. Fé, fidelidade. Fidelidade no que crê. Mas depois ele tem um dia ruim. E ele peca. Que bom. Santa bebedice dele. É claro que isso não é para falar para você, encher sua cara, então, no dia que você estiver triste. Mas isso é para mostrar para a gente que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu desejo, ô miserável homem que sou. Pecado. Pecado, esse é Paulo e esse é pecado de Paulo, tentando dizer, ó, eu sou legal, né? Eu sou um cara que vocês gostam muito, né? Sou inteligente, mas eu faço besteira também. Na verdade, eu faço mais besteira do que eu gostaria. E como Paulo, pastor, é modelo Também? para nós, ele já começa sendo modelo com o nome de pequeno. Exatamente. Veja bem que Pequeno, analogia linda foi pequeno, miserável, servo inútil, lá embaixo. Aleluia! Para a Glória gente Deus ficar por isso. no mesmo pacote. Vai lá, Marcos. E lembrando até que na guerra, na antiguidade, eles usavam o vinho. Hoje temos maldade, mas naquela época o vinho era algo para cortar a dor, Era morfina. era como se fosse um Nos dias de hoje. calmante natural. Exatamente, Bem exatamente. diferente do pensamento de hoje, falar, tomou vinho, Jesus, não sei o quê, mas não tinha álcool. Eles não era questão do pecado, não tem nada a ver. Era um outro momento, uma outra função, mas o produto deixava alto. Deixava alto. Então, isso termina, então conclui o modelo, o caráter. O homem é justo, o cara é fantástico, é formidável, tem uma consistência, a palavra que eu estava conversando com o Marcos, tem consistência e constrói do começo ao fim. Não importa se está sozinho ou se está comigo, ele termina. O que é algo que a nossa geração precisa aprender, né? Consistência. Vai até o final para você falar, combati, fiz. Não, até a metade. E termina, segue a sua vida, não temos mais notícias depois de tudo, como que segue a vida dele, mas fica a pergunta à arca. Então, aqui está para vocês a nossa finalização, que eu vou terminar falando dessa bendita arca. Essa foto é a foto do topo do Monte Ararat, vista como você está vindo da Armênia. Eu fiz questão de colocar para vocês aí, como eu sempre coloco, a fonte, né, que é do National Geographic, porque todo mundo sabe aqui, National Geographic, um canal de televisão, revista, pesquisadores, talvez as melhores fotos do mundo da natureza é deles. Mas você sabe qual é o assunto mais comentado da história do National Geographic? Pasmem-se, a história mais comentada da história do National Geographic é Noé. Interessante isso. Como o negócio começa com a gente, com a criancinha, brincando com a arquinha e nessa fonte é o tema mais falado. E aí nós temos aqui o que? Esse claim, né? 2007, 2008, um time foi lá, disseram que viram alguma coisa, voltaram em 2009. Por que voltaram com 2009? Porque na primeira ida não tinham levado equipamento para filmar. Foram na segunda vez. Então deixa eu dar uma ideia para vocês do que aconteceu. Esse é o famoso National Park na Turquia. Aí acredita-se, um grupo acredita que isso que você está vendo aí, essa estrutura fossilizada, se assim posso dizer, petrificada, é a arca. Esse claim, essa briga, não começou em 2007 nem em 2009. Isso começou na década de 60, quando as primeiras fotos começaram a aparecer sobre o tema. Aí você tem uma foto mais definida. Mas o primeiro ponto que a gente tem que fazer antes de falar do paradeiro da arca é o que o texto diz. Gênesis 8:4, no 17º dia do 7º mês, a arca repousou, leia em vermelho para mim, nas montanhas de Ararat. Alguém tem alguma outra versão na sua Bíblia disso aí? Rapidamente, abre lá Gênesis 8:4 e me fala o que o seu texto bíblico diz. Se falar algo diferente disso. Montanhas de Ararat.
Alguém tem alguma outra versão? Repousou sobre as montanhas do Ararat. Sobre as montanhas do Ararat. Todo mundo está com montanhas? Todo mundo está com plural? Ótimo, porque as traduções antigas nós tínhamos literalmente a montanha. Ou o Monte Ararat. Sim, O Monte Ararat. Tanto que era perguntinha de escola dominical. Aonde parou a arca? No Monte Ararat. Bom, isso não é o que o hebraico diz. O hebraico diz, por isso que eu pus aí, né? O Har, Ararat, é literalmente montanhas. Então, é uma região, é uma cadeia. Mesmo problema do Sinai para lá. Nós estamos falando de um local, não de um específico. Ok? Então, existe essa cadeia de montanhas. Quando você olha essa estrutura que acharam, que encontraram, existem alguns pontos interessantes. Por exemplo, a medida dela é a mesma medida bíblica. Então, primeiro indício, localização, location. Segundo indício, tamanho. Terceiro indício, madeira petrificada, madeira que o tempo fez virar quase rocha. E aí que está, aí quando começou os anúncios oficiais. Olha que interessante. Boat-like form is seen near Ararat. Nós temos isso então, olha aqui a data, né? 1987, e um dos grandes explorers, se assim eu posso dizer, é esse tal do Mr. White. Esse Mr. White, ele gastou quase que a vida dele, já faleceu, tentando achar essa bendita arca. E ele teve um papel importante no que diz respeito das possibilidades, volto a falar, das possibilidades que esse parque apresenta, deste local. Por quê? Porque não foi conclusivo. Então nós temos, eu repito, location, checked, legal. Tamanho, checked, parece que é isso aí mesmo. E isso foi visto primeiramente de satélite, depois mandaram os grupos. Aí, de vez da coisa ter se tornado um empreendimento arqueológico científico, porque toda descoberta arqueológica tem que passar pelo laboratório. Ela é arqueológica puramente no seu grau de discovery quando você vai lá e tira uma peça do solo. Eu participei da escavação da cidade de Ai. Quando eu achei um pedaço do muro, um pedaço de pote, você tira aquilo, a primeira emoção é fantástica. Mas depois daquilo que você tira, tem que mandar para o teste. Os experientes já olham e já falam, isso aqui deve ser a idade tal. Mas, sem prova, é um pedaço de caco na mão. Quando era para chegar nessa fase, aí, infelizmente, aconteceu uma coisa, você já vai entender o quê. Mas antes, olha aqui, olha as paredes dela, como ficaram. Olha que coisa alta, impressionante. O que aconteceu antes de se tornar científico? Foto da direita. Você vê uma placa oficial do governo, escrito em turco, por isso que você não está entendendo, mas dá para ver que é ARC aí, né? Tá vendo? N-U-H-S, ARC. Você vê ao lado esquerdo, Noah's Ark National Park Visitor Center. Acabado, né? Você tá vendo que lindo que é, né? Esses caretakers, esses dois caras aí, eles que foram designados para cuidar. Na foto abaixo é uma foto de dentro do centro. Que no início era bonitinho, organizado, tal. Em outras palavras, não concluíram a agenda arqueológica científica do negócio. Virou essa atração que o governo deu aval disso. Por que eu pus a foto dessa placa? É a prova, e eu teria outras para mostrar, mas é que eu quis facilitar isso no slide, é que teve aprovação do governo, teve a inauguração, o governo foi lá e falou, nós acreditamos no relatório. Só que o relatório não teve todo o progresso que deveria ter tido, até todo mundo assinar e falar, é isso aí. Parece que é uma estrutura, porque seria assim, não seria um culto de agradecimento a Deus, mas seria, a pesquisa resultou em que realmente é uma estrutura parecida com um barco que tem X anos de idade e que parou nas montanhas do Ararat, o que faz uma ressonância com a narrativa bíblica do Gênesis. Seria alguma coisa fria dessa forma, mas ponto final.
Mas não chegou a esse ponto e está lá desfalecendo. Eu tentei achar notícias como está agora, mas as últimas que eu achei foi do início da década do ano 2000, que teve grupos indo até lá. Aí tem conspirações, né? Uns falam que não estão deixando mais escavar, outros estão deixando que o governo não quer autorizar, outros que grupos com dinheiro, grupos milionários tentaram bancar pesquisas lá. Sabe quando parece que a coisa é deletada? Parece que a coisa é deletada. Não sei por quê, mas isso aqui está meio que on hold, assim, não estão deixando prosseguir com as descobertas. Mas como eu disse para vocês, tem o indício do location, tem um indício do local, tem um indício do tamanho e tem mais um indício. Tá vendo essa foto azul aí? Você vê aí uma ilustração fantasiosa, claro, mas de um barco com umas pedras nela, como se fosse na frente dela. Isso que é esses chamados anchor stones. Qual que era a ideia? De que a arca, para ela flutuar e ela não sucumbir, ela precisava de alguns apoios na sua frente, como se fossem âncoras que não iam cair no fundo do mar, mas elas dariam mais uma estabilidade, tá? E essas pedras estão também naquele local. Olha aí, e aí você tem à esquerda as fotos delas. Pedras, rochas grandes, com um buraco no meio, literalmente, que era para passar a corda. E para pirar um pouquinho mais ainda, dá para ver que tem algumas cruzes nelas? Dá para reparar? Ó, dá para reparar que isso aqui é uma cruz? Você sabe que nessas pedras, elas têm muitas cruzes colocadas nelas, mas elas têm sempre, é uma repetição, elas têm 8 de padrão semelhante. Às vezes é uma diferenciada com 7 ao redor. O que significa 8 para a gente quando a gente fala de arca? 8 sobreviventes. 8 tripulantes da arca. O que significa? Então, que tem a ver cruz com Noé, com 8 nas pedras daquele location. Tem a ver que pela história da igreja, essa localização, talvez, tenha sido reconhecido por cristãos primitivos. Por cristãos do passado que visitaram este local e que sapecaram a cruz. Então, é mais um indício. Mas, sabemos que está lá? Temos certeza? Não. Não sabemos. Então, pode acontecer amanhã mais outras explorações, mais visitas arqueológicas? Pode. Pode, depois de amanhã, alguns grupos, os chineses, por exemplo, tentaram fazer uma parceria com os turcos, cheio de dinheiro, não deu certo. Pode alguma coisa ainda acontecer, esse parque vir ser declarado como sim o local? Pode. Pode ser declarado como não, tem nada a ver esse lugar, mas está em outro lugar? Pode. Se você quer a minha opinião, se você quiser a minha opinião, humilde, diante do que pode acontecer, eu acredito que essa arca não será encontrada. Se você perguntar por quê, porque você não quer, como que eu gostaria, né? Se eu fui até na arca lá de madeira, eu iria nessa também fácil visitar. Mas por que eu acho? Porque Noé é o símbolo da fé. O primeiro símbolo da fé, de alguém que foi fiel no que acreditou ter ouvido de Deus. Então, eu não sei se chegando à arca, porque, gente, se chega à arca é um colapso para o mundo científico no sentido de que prova, né? Prova séria, né? Negócio, história da carochinha, né? Como eu comecei essas aulas sobre Noé. Acabou a carochinha, porque agora tá lá o negócio provado, carbono 14, todos os testes feitos. E aí a minha conclusão é, sinais fazem as pessoas literalmente mudar de vida 100% dos casos? Não. Porque o justo é chamado para viver não pelos sinais que ele presenciou, mas pela fé que ele possui. Espero que vocês tenham curtido essas reflexões. Eu confesso para vocês que muita gratidão a Deus por esse filme, que nos fez, no mínimo, parar para pensar e refletir sobre Noé. Que Deus nos abençoe nessa condição, que Deus abençoe também cada internauta que nos assistiu
e acompanhe-nos nas próximas empreitadas. Deus nos abençoe. Valeu. Legal. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.